Olá pessoal, meu nome é Juliano, sou diretor administrativo do CEP Preparatório para Concurso. Estamos dando início hoje à nossa parceria com a Gazeta e CEP Preparatório para a correção de questões focadas para o concurso do TRT-ES, a grande proposta para esse ano no nosso estado. Vamos começar agora mais uma aula da série de dicas imperdíveis para o concurso do TRT Espírito Santo. Bons estudos! Bom dia, meu nome é Alexandre Amorim, Bom dia para vocês. Sou professor então de Direito Constitucional aqui do Centro de Evolução Profissional, do CEP, Então hoje nós vamos resolver 8 questões que eu então escolhi para vocês. Essas questões então retirei de concurso de tribunais, questões recentes, 2013, 2012, as mais velhas, digamos assim, são 2011, então são todas recentes para vocês aí. E eu procurei então pegar questões de cada parte da matéria. A primeira, um pouquinho de parte geral e parte inicial da Constituição, depois a segunda, direitos e garantias, um pouquinho de direitos sociais, aí fomos em direitos políticos, os poderes, Então eu procurei pegar e fazer um simuladinho bem bacana aí para todo mundo poder ver se está afiado mesmo para o concurso público. Bacana? Então olha só, gostaria que vocês pegassem então um fascículo, que foi distribuído aí para vocês, parece que vocês adquiriram, E aí a gente começa na questão 17, que é onde começa a matéria do direito constitucional, Acerca da primeira questão, quando você lê que é a questão 17, primeira para a gente, você vê que no seu fascículo diz: com relação às normas da Constituição Federal de 88 e aos princípios fundamentais, julgue o item seguinte. E aí vem lá a banca para você. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária constitui-se um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Por suas características, essa norma é definida como programática. Então, perceba você que essa questão ela vai versar sobre dois itens, dois assuntos aqui. Essa questão ela vai versar inicialmente sobre a parte inicial da Constituição Federal, vai versar sobre, então, princípios fundamentais, E aí esse tema dos princípios fundamentais na Constituição Federal, para quem tem a Constituição, para quem não tem, fica tranquilo, anota, então, a remissão dos artigos e dá uma olhada depois. Mas os princípios fundamentais, eles estão previstos, então, no artigo 1º ao 4º da Constituição Federal. Então, vamos responder a primeira parte da questão, a parte que fala que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária constitui-se, então, em objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Esse é o tipo de questão recorrente que você tem, não só a banca CESP, como outras bancas também, Quando você dá uma olhada na Constituição Federal, nesses artigos, à exceção do 2º artigo, que é o princípio da separação dos poderes, você vê que o artigo 1º da Constituição Federal, ele vai falar para você sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. O que é muito confundido pelas bancas com o artigo 3º, que traz algo parecido, que lá fala dos objetivos fundamentais. E o artigo 4º, às vezes também, ele é colocado no meio desses dois, para também acabar de confundir com o candidato. E o artigo 4º traz aquilo que ficou conhecido por princípios internacionais. Mas veja bem, olha só. A Constituição Federal, ela vai dizer assim: a República Federativa do Brasil constitui-se Estado democrático de direito, etc. e tal, e tem como fundamentos. Esses fundamentos, ninguém pede para você explicar com uma prova objetiva, ninguém pede para você ficar explicando quais são. Eles cobram exatamente decoreba desses fundamentos aí. Então, quando você lê o artigo 1º e você olha os 5 incisos desse artigo, você repara então que são 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. E aí, qual que é a decorebinha? Os fundamentos são aquele velho macetinho, para quem não sabe: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então esse macete não sou eu que inventei, não vou ficar mentindo para ninguém, Esse macete é mais velho que anda para frente, mas é um macete que ajuda muito você a conseguir resolver as questões de prova. É o famoso SOCIDIVAPLU. É um macetinho que ajuda bastante você a saber quais são os fundamentos. Quando você olha os objetivos fundamentais, daqui a pouco eu vou voltar nele, mas quando você olha o artigo 3º agora e percebe os objetivos fundamentais, você vê que lá fala: constitui-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E ela fala para você, olha, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E depois, promover o bem de todos,
sem preconceitos de... Daqui a pouco eu puxo mais uma setinha aqui. Mas olha só, você vê que o macete dos objetivos fundamentais é o CONGAERPRO, que também, não vou ficar mentindo aqui dizendo que, nossa, eu inventei isso aqui, tá? Isso aqui já existe e eu estou pegando emprestado de alguém que já inventou. CONGAERPRO. E o que acontece? Para você saber responder a questão de prova, né, comumente esses dois são os misturados. Às vezes o artigo 4º também aparece, mas comumente esses dois são os misturados entre eles, tá? E aí, a questão de concurso público, ela fez o seguinte, a banca CESP fez o seguinte: quais são os objetivos fundamentais? E aí ela colocou construir uma sociedade, né? Aliás, ela botou a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E aí, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, você acaba reparando então que ela cai onde? Nos objetivos fundamentais. Mas eu trouxe exatamente essa questão, tá? Porque ela tem uma particularidade interessante. Quando eu falo do Soci de Vaclu para as pessoas em geral e do CONGAERPRO também, eu costumo dizer o seguinte: olha, repare que os fundamentos, soberania, cidadania, dignidade, etc., eles são substantivos. E quando você fala dos objetivos fundamentais, que é construir, garantir, erradicar e promover, esses camaradas são verbos. Então, é uma forma de ajudar você a conseguir separar, né, o joio do trigo. Saber quem é fundamento e saber quem é o objetivo fundamental. Só que o que acontece? Né? A banca sabe que esse macete é um macete, né, que não é tão novo assim. E aí, o que a banca CESP fez? Ela, em vez de falar construir uma sociedade livre, justa e solidária, ela colocou a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Aí o camarada, né, que ficou pensando, olha, se cai na prova substantivo é fundamento, se cai verbo é objetivo fundamental. Aquele que foi massificando só esse conteúdo na cabeça, aqui nessa questão ele pisou na casquinha de banana. Porque quando falar construção, nós substantivamos o verbo. Percebeu? A construção diferente de construir. Então toma cuidado, porque o normal não é essa questão que está aqui para vocês. O normal é você conseguir matar sabendo que esses são substantivos e que esses de baixo são verbos. Mas eu trouxe já uma questão que foge do normal por causa da pegadinha que eventualmente é feita. Então você vê que eles dizem, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é o objetivo. Quem estava seco no macete, digamos assim, né? Pensava, não, o professor falou que se for verbo é objetivo fundamental, e se for fundamento é substantivo. E aí nessa, se fosse só nisso, poderia pisar na casquinha de banana. Percebeu? Sobre esse promover, tá? Eu lembro que eu falei promover e deixei uma reticência, digamos assim, né? Quando é que fala promover o bem de todos sem preconceitos de alguma coisa, tá? Um submacete do macete, você fala, nossa, não existe isso, né? Você só vê na aula de direito constitucional esse tipo de coisa, né? Submacete do macete. Professor, o que é isso? Quando fala promover o bem de todos sem preconceito de alguma coisa, um submacete, digamos assim, desse macete é sem preconceitos de risco. Por que sem preconceitos de risco? Porque aqui fala de raça, fala de idade, fala de sexo, fala de cor e fala de origem. Aí o camarada vira para mim e fala assim, poxa professor, mas está fora da ordem. Eu falo, mas pelo amor de Deus, você também quer decorar na ordem, o que mais você deseja, né? Mas o que interessa, né, é você saber exatamente quais são os elementos. Promover o bem de todos sem preconceitos de risco, né? Raça, idade, sexo, cor e origem, e também, né, de outras formas de discriminação. Então, essa é a parte inicial. Quanto aos princípios internacionais, pessoal, tá do artigo 4º, quem é meu aluno sabe que eu passo um famoso bonequinho, né, chamado Pedrinho, e sobre esse boneco eu vou comparando cada um dos princípios internacionais. Infelizmente, por causa do nosso tempo de 1 hora, tá? Eu não tenho como numa aula de hoje, já que eu tenho mais questões para poder analisar com vocês, passar esse bonequinho. Então, infelizmente, pessoal, o que eu posso recomendar para vocês aqui sobre os princípios internacionais é a leitura dele. Mas um macete que você pode fazer para conseguir entender os princípios internacionais é fazer o seguinte, uma dica que eu dou para concurso público. Tenha sempre, digamos, um papel, uma folha, daqueles conteúdos que você deixa em stand-by. Como assim, né? Você está estudando para concurso público e tem sempre aquela parte que é decoreba, aquela parte que você demora para entender, que não tem jeito, que é decoreba mesmo, que você tem que ficar lendo. Então você faz o seguinte, não fica ali se matando naquilo. Anota no papel como uma pendência e deixa para aquilo para uma semana que antecede a prova. Só não coloque tudo, né? Vai enchendo seu papel de stand-by, quando você vai ver, né? 60% da matéria está em stand-by, você se lascou, né? Você tem que deixar um pouquinho só, bota no máximo 10%, 5%, 10% da matéria, no máximo, estourando. E aí, pega esses princípios internacionais e bota no seu papelzinho de stand-by.
De modo que uma semana antes da prova você dá umas 20 lidas nesse negócio e aí você vai para a prova assim. Eu sei o que é fundamento e sei o que é objetivo fundamental. Tudo que não for nenhum nem outro, mas estiver misturando os três, vai ser então princípio internacional. Percebeu? Lógico, não é o método mais infalível de todos, mas dentro, né, do tempo que você tem, é bem possível você fazer dessa forma, dá para você conseguir resolver bem. Isso resolve, pessoal, até aqui a primeira parte da questão. Então você já percebe que a primeira parte diz que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é o objetivo fundamental. Até aí está correto. Mas a questão continua dizendo que, por suas características, essa norma é definida como programática. Aí veja bem, para eu te falar o que é esse negócio de norma programática, eu tenho que sair desse tema, princípios fundamentais, tá? E eu tenho que ir para um tema que é o tema da parte geral do direito constitucional, da parte teórica, né? Normalmente chamado de direito não positivado, que é aquela parte que não está escrita expressamente na Constituição Federal. E eu tenho que falar com vocês um pouquinho agora, para você entender isso, sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. É um tema que às vezes as pessoas torcem o nariz, né? A aplicabilidade das normas é enjoado. Na verdade não é enjoado esse negócio, tá? Para tudo na vida tem jeito, só a morte que não tem, né? Mas para tudo na vida tem jeito. Esse tema de aplicabilidade das normas constitucionais, ele também pode aparecer nos livros que você estuda ou em algum edital de concurso público. Ele também pode aparecer com o nome de classificação das normas constitucionais, tá? Então também pode aparecer no seu concurso como classificação das normas constitucionais. Às vezes você tem um livro em que, em vez de falar de aplicabilidade, ele fala classificação. É o mesmo tema no final das contas. Lógico, não vou dizer que são conceitos sinônimos, mas localizando, né, o tema, cai no mesmo lugar. E existem 3 classificações para vocês, mas para concurso público a que interessa é uma delas, que é a mais famosa de todas. Só para além de saber o milagre, você também saber o nome do santo, né, que é importante aqui. Essa classificação que eu vou te passar é segundo José Afonso da Silva. Então, conforme José Afonso da Silva, né, grande doutrinário, grande constitucionalista brasileiro, ele falou o seguinte: se você der uma lida em todas as normas da Constituição, todos os artigos constitucionais, você consegue separar esses artigos em 3 grandes categorias, no que ele chamou o seguinte: a primeira categoria seriam as normas de eficácia plena. Lógico que o nome ele continua, tá? É norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata e integral, tá? Mas o que interessa são os primeiros nomes. Então, norma de eficácia plena. Para José Afonso da Silva, norma de eficácia plena, tá? É aquela norma constitucional, é aquele artigo da Constituição que não precisa de nenhum outro que venha fazer o quê? Não precisa de nenhum outro conteúdo, não precisa de uma outra norma que venha então a complementá-la. Já essa norma de eficácia plena, uma norma que é, digamos, autoexplicativa. Então, a norma de eficácia plena, coloque aí, e eu vou te dar exemplos, tá? É uma norma que já traz todo o seu alcance. É uma norma que já traz todo o seu alcance. Ela não precisa que norma posterior, ela não precisa que norma posterior venha a esmiuçá-la. E ela não admite restrição futura. Não admite uma restriçãozinha futura. Então, ela é uma norma que já traz todo o seu alcance nela mesma. Ela não precisa que norma posterior venha esmiuçá-la, venha explicá-la melhor. E ela não admite restrição futura. Como assim, professor? Ela é a regra, tá? Ela é a regra geral no direito constitucional. Tanto que quando você dá uma olhada, por exemplo, no artigo 5º da Constituição Federal, no parágrafo 1º, lá fala: as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Está querendo dizer para você, em outras palavras, que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais são, então, o quê? Normas de eficácia plena. Em regra, algumas não são, mas a regra é essa. Mas como assim, pessoal? O que você quer dizer com já trazer todo o seu alcance? Eu quero dizer o seguinte: quando você fala, por exemplo, que você tem direito à liberdade, né? Ou melhor, quando a Constituição Federal fala que você tem direito à liberdade,
Não precisamos que nenhuma outra norma venha explicar para você o que é liberdade, como você exerce a sua liberdade. Não precisa disso. Ela já fala no artigo 5º da Constituição Federal, o caput, na cabeça do artigo, que você tem direito à liberdade. Então nada precisa ficar explicando o que é isso. Quando a Constituição Federal fala, por exemplo, que você tem direito à vida, ela não precisa ficar explicando como que você vai viver, ou o que devemos entender por vida. Não que esse não seja um debate importante para o direito constitucional. Lógico, né? O Supremo Tribunal Federal é cheio de julgamentos onde eles debatem isso. Mas, pela Constituição Federal, ninguém precisa dizer, por exemplo, o que é vida, como você exerce a sua vida, o que é liberdade, como você exerce a sua liberdade. Ninguém precisa dizer isso. Então, essas normas aí, se você dá uma olhada, então, o artigo 5º da Constituição Federal, quando fala, por exemplo, da vida e quando fala da liberdade, está trazendo para você dois grandes exemplos de normas de eficácia plena. Não que todo o artigo 5º só tenha normas de eficácia plena. Você vai ver que no próximo eu vou dar exemplo de outro tipo de norma no 5º. Mas vida e liberdade são dois grandes exemplos. Quando eu falo que ela não admite restrição futura, é para fazer a diferença da norma de eficácia plena com a segunda nossa. Então você vai entender essa história, tá, de não admitir restrição futura quando eu falar aqui da letra B, das normas de eficácia contida. O que é uma norma de eficácia contida? Que eu costumo dizer o seguinte, para você pensar nesse nome e uma coisa te ligar a outra, pense assim, norma de eficácia que pode ser contida. Costumo pensar assim, aí eu lembro melhor o que significa a norma de eficácia contida. É aquela que pode ser contida. Porque olha só, a norma de eficácia contida é aquela que inicialmente, eu vou te falar o que eu quero dizer com esse inicialmente, ela inicialmente começa como plena. Inicialmente ela funciona como uma plena, mas ela admite restrição futura. Ela admite restrição futura. Como assim, professor? Ela é uma norma, tá, que inicialmente começa como plena, mas que admite restrição futura. No seguinte sentido, tá? Quando eu falo inicialmente, eu quero dizer assim, enquanto ela não for restringida por norma posterior, enquanto uma restrição futura não vier por uma norma posterior, ela alcança todos os seus efeitos como se fosse plena. Mas ela admite que, no futuro, venha alguma outra norma para restringir o seu alcance. Como assim? Vamos começar no exemplo, e esse exemplo aqui é famosíssimo de prova. Artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Esse exemplo é muito famoso. O artigo 5º, inciso 13, ele fala do princípio de liberdade de profissão. Vai dizer para você assim, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, olha só, inicialmente, essa lei, enquanto ela não tiver uma qualificação profissional vinda por uma lei, vai acontecer o que com ela? Você vai poder trabalhar naquilo que você desejar. Vamos pegar o caso do advogado, né? Meu caso, então. O advogado, até antes de 1994, né, que é antes do Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94, antes de 94, para ser advogado, bastava ser bacharel em Direito. Então você ia no curso, né, de Ciências Jurídicas, completava o seu curso, ia até a OAB e retirava então sua carteirinha e estava habilitado para advogado. A partir de 94, o que aconteceu? Houve uma lei, né, que fez uma restrição a esse direito. Não proibiu esse direito, né? Eu costumo falar que a OAB ela não proibiu você de ser advogado, ela quase proibiu, né? Porque ela reprova 90 e tantos %, né? Acaba que ela quase proibiu, mas brincadeiras à parte, ela não proibiu de ser advogado. Apenas houve uma restrição futura. Olha, agora não basta mais apenas você ser bacharel em Direito. Agora você também precisa ser aprovado nas 2 etapas do exame de ordem, além de outros requisitos, como, por exemplo, né, prestar lá um compromisso solene, ter capacidade civil e alguns outros previstos na lei. Então perceba que, quando veio esse artigo na Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 13, e a Constituição é de 88, lá falava que é livre o exercício de qualquer ofício ou profissão, né, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, enquanto não havia, em 1994, o Estatuto da OAB, para ser advogado, isso era pleno. Bastava ser bacharel em Direito, como as outras profissões em geral. Mas, a partir de 94, veio uma norma posterior, e isso, o artigo 5º, inciso 13, admite, por ser uma norma de eficácia contida, e trouxe o quê? E trouxe uma restrição a esse direito, trouxe um condicionamento, conteve o exercício desse direito. Por isso que é uma norma de eficácia contida.
Agora, as duas, a contida ela funciona como se fosse um sinal amarelo, né? Eu costumo dizer que a norma de eficácia plena seria um sinal verde, a contida seria o sinal amarelo, e a outra norma, que é a letra C, ela funcionaria como um sinal vermelho. A outra norma é a norma de normas, né? Então, estou botando tudo no plural. Você também tem as normas de eficácia limitada. E aí, quando você fala das normas de eficácia limitada, conforme José Afonso da Silva, são aquelas que eu falo que começam no sinal vermelho, porque acontece o seguinte, tá? Essas normas, enquanto não forem regulamentadas, né? Enquanto elas não forem, digamos, esmiuçadas, igual eu usei o termo aqui, né? Mas aqui eu vou usar um termo mais técnico, enquanto elas não forem regulamentadas, quando essas normas constitucionais não sofrerem essa regulamentação, o que vai acontecer? Elas praticamente não surtem nenhum efeito. Enquanto não regulamentadas, praticamente não surtem efeito. Ou seja, a gente acaba brincando e dizendo assim, as normas de eficácia limitada são aquelas que desesperadamente precisam de regulamentação. Porque enquanto elas não são regulamentadas, você ganha, mas não leva, digamos assim. Como assim, professor? Caso clássico de prova de tudo para você aqui. Exemplo disso. Exemplo clássico é o artigo 37 da Constituição Federal, no seu inciso 7. O 37, inciso 7, ele vai falar da greve do servidor público civil. Tá? Então, diz lá que o servidor público, lógico, o civil, tem direito à greve, nos termos e nos limites definidos em lei específica. E aí, o que acontece? O servidor público civil, né, ele tem direito à greve? Tem direito à greve, porque a Constituição Federal trouxe. Numa pergunta de prova que diga para você, né, servidor público civil tem direito à greve? A resposta é sim, porque a Constituição Federal deu a ele esse direito. Está lá, no artigo 37, inciso 7. Acontece que para ele exercer esse direito à greve, o que vamos precisar? De uma lei que trate sobre esse tema, uma lei ordinária, tá? Cuidado que tem muita prova que diz que precisa ser lei complementar, não é isso, lei ordinária. Precisaremos de uma lei ordinária específica que trate desse tema. E qual que é o problema? Desde 1988, quando veio esse dispositivo constitucional, até hoje não veio essa lei que regulamentou a greve do servidor público. É lógico que, né, em temas como, por exemplo, o mandado de injunção, que é uma garantia constitucional, explica-se aí que há um posicionamento do STF que age como um quebra-galho, possibilitando que os servidores públicos, mesmo sem essa lei, né, numa aplicação subsidiária da lei de greve do trabalhador privado, venham exercer seu direito à greve. Mas, de qualquer forma, a lacuna da Constituição Federal não foi suprida. O STF ele só deu um quebra-galho. De modo que a gente ainda precisa que venha essa lei para possibilitar, para tornar pleno o exercício do direito à greve dos servidores públicos civis. Só que essa lei não veio. Quando você tem esse caso de uma norma constitucional que te dá um direito, mas condiciona o exercício desse direito, a edição de uma lei, você está diante de uma norma de eficácia contida. Inclusive, né, esse é um tema, para quem quiser saber, que é muitas vezes estudado numa parte do direito constitucional, chamado de omissões inconstitucionais, em que você, inclusive, analisa o mandado de injunção e analisa conjuntamente a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É um termo que se estuda ali. E também, o mandado de injunção ele tem muito a ver, tá, com o 37, inciso 7 da Constituição Federal, já que o mandado de injunção ele só existe, se você parar para pensar bem, para quem já estudou, para quem não estudou depois, quando for estudar, vai ver isso. O mandado de injunção ele só existe porque na Constituição Federal nós temos normas de eficácia limitada, percebeu? Esse é o pressuposto de existência do mandado de injunção. Mas dito isso, até agora eu não falei das normas programáticas. Por que eu falei essa classificação das normas? Porque agora é que o negócio, né, vai ficar bom. Quando você fala das normas de eficácia limitada, as normas programáticas são uma espécie de normas de eficácia limitada. Então aqui na norma de eficácia limitada, o que acontece? Tá? Dá para subdividir em dois grupos. Você tem a norma de eficácia limitada, primeiramente, definidoras, vou colocar aqui melhor, ó, definidoras de princípio institutivo, então definidoras de princípio institutivo ou organizativo. Então nós temos primeiramente, né, as normas de eficácia limitada definidoras de princípio institutivo ou organizativo e as normas de eficácia limitada programáticas, que é onde a gente vai chegar.
Essas normas de eficácia limitada, definidoras de princípio institutivo organizativo, tá? São apenas aquelas normas da Constituição Federal que vão falar sobre estrutura, organização e funcionamento da Constituição Federal. Exemplos clássicos dessas normas definidoras de princípio institutivo e organizativo são os artigos 33 e 88 da Constituição Federal. Porque o artigo 33, ele fala assim: a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Então veja, enquanto essa lei não vier, a gente não vai ter a organização administrativa e judiciária dos territórios, porque é a lei que vai dispor sobre isso. Se a lei não trouxer, você ganha, mas não leva. Isso é típico de norma de eficácia limitada. Vê que também o 88 diz que a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos. Então, enquanto essa lei não vier, a gente não vai ter criação nem extinção de ministério e órgão, o que é a cara de norma de eficácia limitada, que é aquela que enquanto não vem, você ganha, mas não leva. Agora, vamos chegar onde a gente quer. Eu passo tudo porque é importante, tá? Normas programáticas. As normas programáticas, pessoal, recebem esse nome porque realmente elas definem programas, elas definem metas que devem ser perseguidas diariamente pelo legislador, aliás, diariamente pelo Estado. Como assim, pessoal? Não são direitos que você conquista num belo dia, como, por exemplo, educação, saúde, segurança. Os direitos sociais, então vou botar aqui, por exemplo, o artigo 6º da Constituição Federal, são direitos o quê? Que você não conquista num belo dia, são direitos que você vai conquistando todos os dias. Então são programas, são metas a serem perseguidas pelo Estado. Bacana, meus caros? Por isso que são normas de eficácia limitada, mas são programáticas. E aí, um outro exemplo é o artigo 3º da Constituição Federal. E o artigo 3º da Constituição Federal trata para você dos objetivos fundamentais. Bacana? Então, quando falou para você que os objetivos fundamentais, né, ou melhor, que construir uma sociedade livre, justa e solidária, que é um objetivo fundamental, é a norma programática, tá certo, porque construir uma sociedade livre, justa e solidária não é algo que se faz da noite para o dia. Então você precisa perseguir isso que paulatinamente, não é isso? Por que a norma de eficácia limitada é uma programática, professor? Porque enquanto o Estado não faz nada, você não tem saúde. Enquanto o Estado não faz nada, você não tem segurança. Enquanto o Estado não faz nada, você não tem uma sociedade livre, justa e solidária. Então você ganha, porque na Constituição Federal, mas na prática não leva. Bacana, meus queridos? Então isso aqui demonstra para você que o nosso item, então, no final das contas, está correto. Percebeu? Realmente é um objetivo fundamental e realmente é uma nova programática. Bem, nossa segunda questão agora vai dizer, questão 18 diz: julgue os itens subsecutivos a respeito dos direitos e garantias fundamentais. E vai dizer: o salário mínimo e o 13º salário, com base na remuneração integral, são direitos dos trabalhadores domésticos. Essa questão, tá, ela é mais bem explicada no direito do trabalho, é bem verdade. Eu coloquei aqui porque eu quis modificar muito essa questão, tá? Realmente está certo, tá? O salário mínimo, o 13º salário, são direitos dos domésticos. Mas essa questão eu deixei aqui também no direito constitucional para te chamar a atenção do seguinte, né? Daquilo que muitos já devem estar sabendo, né? Teve agora uma nova emenda constitucional, a emenda constitucional 72, tá? E que eu aconselho você a dar uma lida nessa emenda constitucional, porque ela trouxe novos direitos constitucionais dos trabalhadores para os empregados domésticos, tá? Então depois você dá uma procurada na internet e você dá uma lida na emenda constitucional 72 desse ano, tá? É a emenda constitucional recente que nós temos. E tenha certeza que isso aí vai aparecer nos concursos de tribunais do trabalho, né? É uma novidade. Algumas normas ali, inclusive, precisam ser regulamentadas, ainda são normas de eficácia limitada, mas é um tema que eu deixo para o direito do trabalho, né? Que já foi até uma aula anterior que vocês tiveram. Então o item está correto, é uma questão de leitura do artigo 7º da Constituição Federal, no seu inciso 4, que vai falar do salário mínimo dos domésticos, né? O parágrafo único diz que o 7º, inciso 4, que fala do salário mínimo, se aplica aos domésticos. E o parágrafo único diz que o artigo 7º, inciso 8º, também é direito dos trabalhadores domésticos. E o 7º e 8º fala do 13º salário. Bacana? Então o artigo 7º traz isso aí no seu parágrafo único também, os domésticos. Então o item está correto. Olha o segundo item. São assegurados aos servidores públicos a livre associação sindical e o direito de greve, cabendo à lei ordinária, no caso do direito de greve, estabelecer os termos e limites do seu exercício. Aí você fala, déjà vu, né, professor? Tive um déjà vu agora porque você acabou de falar desse direito de greve, né?
Aí você pensa o quê? Item correto, não é verdade? Esse item foi anulado pela banca. Esse item foi anulado. E a banca CESP já cometeu esse vacilo 2 vezes, pelo menos que eu saiba. Isso foi o segundo vacilo. Professor, por que essa questão está anulada se servidor público tem direito à greve? Sabe o que acontece? O militar também é servidor público. Só que o militar não pode fazer greve. Quando ele falou que são assegurados aos servidores públicos, houve uma delimitação se é só servidor público civil ou se é servidor público militar. Ele falou aos servidores públicos, na verdade. E, inicialmente, o gabarito trouxe como correto. As pessoas recorreram e a banca reconheceu que está anulado. Você pode botar um X. Pessoal, onde que fala que o militar não pode fazer greve? Para quem quiser saber, é o artigo 142 da Constituição Federal, no seu parágrafo 3º, no seu inciso 4. Então, o 142, parágrafo 3º, inciso 4, diz que ao militar é proibida a greve. Ao militar, pessoal, para você saber, são proibidas 3 coisas básicas. Ele não pode, se sindicalizar, ele não pode fazer greve, e enquanto na atividade, ele não pode se filiar a partidos políticos. São 3 elementos básicos: sindicalização, filiação a partido político enquanto na atividade e a greve. Então a questão foi anulada porque ela diz aos servidores públicos. E aí não são todos, porque o militar também é servidor público estatutário, inclusive, apesar do estatuto dele ser diferente do estatuto de vocês, Geralmente quem faz TRT, talvez a maioria seja TRT, e aí inclui o 112, para quem é federal, por exemplo, mas o militar segue um estatuto diferente, mas é estatutário, e ele não tem direito à greve. Então esse item foi anulado e a banca CESP cometeu esse erro, que eu saiba, já 2 vezes. Essa é a segunda vez que eu vi. Então realmente é não aprender com o seu próprio erro, Mas um dia as pessoas aprendem, não é verdade? Professor, essa parte que fala da lei ordinária, fala do direito de greve, tá certo? Tá certo, tá? Tá certo, é lei ordinária, tá bom? Depois, terceiro item. O direito à liberdade de profissão é protegido pela Constituição Federal, podendo a lei estabelecer qualificações para o seu exercício. Realmente, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Isso é o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, e o item está correto. Realmente está de acordo com o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Isso aí realmente confronto básico de texto normativo com a questão do concurso. Depois, o último item nosso da questão aqui. Estará em conformidade com a Constituição Federal lei que condicione o acesso ao Poder Judiciário ao esgotamento das vias administrativas, pois a Constituição Federal autorizou a existência da jurisdição condicionada ou instância administrativa de cunho forçado. Questãozinha, doutrinária e com um quê de jurisprudencial também. Então, o que acontece? Olha só, se você der uma olhada no artigo 5º, 35 da Constituição Federal, o artigo 5º, 35, fala que a lei não poderá afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Quando esse artigo 5º, 35, ele diz isso para você, está trazendo um princípio chamado de princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, o 5º, 35, traz para você o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, esse princípio, basicamente, ele quer te dizer o quê? Se você se sente lesado, sinta-se à vontade para procurar o Poder Judiciário. Nem nada poderá, nada nem ninguém poderá afastar esse direito de você. Mas o que acontece? Como não existe direito nem princípio absoluto, esse aqui também não fugiria a essa regra. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, por óbvio, é a regra. Só que o que acontece? Existem casos isolados, em que você tem exceções a essa regrinha aqui. O que acontece? A questão diz para você que a lei, a Constituição Federal, autorizou a existência da jurisdição condicionada ou instância administrativa de cunho forçado. Na verdade, a Constituição Federal, ela não falou expressamente isso. Só para você saber, existem certas situações pontuais em que isso acaba acontecendo. Por exemplo, quando você fala, então vou botar aqui, exceção. Quando você fala, da súmula 2 do STJ, a súmula 2 do STJ, ela fala que para a impetração de uma ação constitucional chamada de habeas data, na modalidade da linha A, o habeas data ele está no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal. Então, o habeas data, para conhecer informações,
você só pode impetrá-lo se antes você fizer o esgotamento das vias administrativas. Isso é uma exceção, tá, que o STJ colocou nessa súmula 2. Ou seja, para impetrar o habeas data, primeiro você precisa tentar amigavelmente resolver a situação. Só se você não conseguir de forma nenhuma é que você pode procurar o judiciário. Aí você percebe que houve então uma jurisdição condicionada aqui, mas isso é exceção. Uma outra exceçãozinha também que você acaba reparando é se você olhar o artigo 217, parágrafo 1º da Constituição Federal, né? Que fala que as ações relacionadas a esportes, ao desporto, elas só podem ser intentadas no Poder Judiciário se você esgotar as instâncias da Justiça Desportiva. Tá? A Justiça Desportiva, apesar de receber esse nome, não é órgão do Poder Judiciário, é um órgão administrativo. Mas você só vai poder mover uma ação na justiça comum se antes você esgotar a Justiça Desportiva. Apesar de existir esses dois tópicos aqui, saiba que isso é exceção. A Constituição Federal ela não autorizou como regra isso. Então a questão ela passa esse espírito para você o seguinte: estará em conformidade com a Constituição lei que condicione o acesso ao judiciário ao esgotamento das vias administrativas. Veja que a Constituição Federal diz o quê? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Só temos duas exceções e nenhuma delas é em lei. Uma é em súmula, a outra é na própria Constituição. Porque a lei não pode trazer o quê? Uma exceção a esse princípio. Então, quando você viu a súmula 2 e o artigo 217, parágrafo 1º da Constituição, realmente esses dois acabam sendo uma instância administrativa de cunho forçado, uma jurisdição condicionada. Mas isso são casos que não estão na lei, porque a lei não pode o quê? Acabar com o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Por isso que, no final das contas, o nosso item está errado, porque, em conformidade com a CF, a lei não pode condicionar o acesso judiciário a qualquer tipo de esgotamento das vias administrativas. Porque nós temos uma súmula e um artigo da Constituição, mas não temos uma lei que trata disso, porque a lei não pode. Bacana, meus queridos? Na questão 20, você vê que é o seguinte, ó, no que se refere aos direitos políticos, julgue os itens seguintes. E aí diz: a atual Constituição Federal permite candidaturas avulsas para a presidência da República, facultando os candidatos dirigirem-se diretamente aos eleitores sem necessidade de filiação partidária. Essa questão fica um pouquinho de cultura geral também, né? Você malandramente, digamos assim, percebe, né? Por quê? Você já viu algum tipo de candidato que faz isso? Acho que eu pulei alguma questão aqui? Ah, pulei. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a 20, eu volto para 19? Então vamos fazer isso. Já que eu estou na 20, eu faço a 20, eu estava na 18. Já que eu pulei então, né? Peço desculpas. Eu vou para 20, faço a 20 e volto para 19. Tá bom? Então, olha só, a 20, no seu primeiro item, está falando que é possível a candidatura avulsa, né, do presidente da República. Na verdade, isso está errado, pessoal, porque a Constituição Federal coloca, lá no artigo 14, parágrafo 3º, né, várias condições de elegibilidade. E uma delas é o quê? Uma delas é que você só pode, no final das contas, se candidatar a algo se você, dentre outros requisitos, estiver filiado a partido político. A filiação partidária é requisito obrigatório para a candidatura a cargo político. Então não existe a figura da candidatura avulsa, também chamada de candidatura autônoma. Não pode isso. Você precisa necessariamente estar filiado a partido político para se candidatar. Por isso, 20 no seu primeiro item está incorreta, está errada. Bacana? Continuando no segundo item da questão 20, diz: uma das condições para concorrer em pleitos eleitorais é o prévio alistamento eleitoral. Para você concorrer em pleitos eleitorais, é necessário fazer o prévio alistamento eleitoral? Tranquila também essa, né? Realmente, também, lá no artigo 14, parágrafo 3º, diz que é necessário, né, que o sujeito esteja listado como eleitor. Isso, inclusive, traz uma informação importante para vocês. Saibam vocês que todos aqueles que podem ser votados necessariamente votam, mas nem todos aqueles que votam necessariamente podem ser votados. Por quê, professor? Para poder ser votado, é condição de elegibilidade o alistamento eleitoral. Então, eu tenho que ser eleitor para me candidatar. Só que ser eleitor é apenas um dos requisitos para que eu venha me candidatar. Ele não é o único. Agora, para votar, basicamente, né, eu só preciso, digamos assim, ser eleitor. Então, se você fala que você tem o título de eleitor e está quite com suas obrigações eleitorais, e você pergunta para mim se você pode lançar candidatura, eu falo, olha, não sei ainda. Um dos requisitos você tem, mas temos que analisar outros.
Então, para ser votado, é necessário ser um camarada que é eleitor. Mas nem todo mundo que é eleitor pode ser votado, porque às vezes o sujeito não tem uma idade mínima necessária, às vezes ele não está afiliado a partido político, entendeu? Então tome cuidado com essa informaçãozinha aí. Então o item está certo, porque uma das condições realmente é essa, o prévio alistamento eleitoral. No item seguinte vem aqui, o plebiscito e o referendo são formas de exercício indireto da soberania popular. A participação popular em ambos os casos faz-se posteriormente à promulgação da lei. E aí o que acontece? Nós temos alguns erros aqui, a questão está errada. Por quê? Para começar, plebiscito e referendo não são formas de exercício indireto da soberania popular. São formas de exercício direto. Por que direto? Plebiscito e referendo têm uma coisa em comum. Tanto o plebiscito quanto o referendo são formas de consulta popular. Então você diretamente dá a sua opinião ao Estado. O Estado, pelo plebiscito e pelo referendo, quer saber a sua opinião. Então você participa diretamente. Tá? Agora, o segundo erro, quando diz que a participação popular, em ambos os casos, plebiscito e referendo, faz-se posteriormente à promulgação da lei. Não é isso não. Plebiscito, ele é uma consulta, uma coisa ótima, né? É uma consulta popular prévia. E o referendo é uma consulta popular posterior. Quer ver dois exemplos para você conseguir fixar isso bem na mente? No ano passado tivemos aquela discussão sobre a divisão do estado do Pará. Não teve isso? Até a Fafá de Belém apareceu na televisão chorando, por favor, né? Não dividam o Pará. Então queriam dividir o Pará diminuindo o seu tamanho atual e criando os dois estados, Tapajós e Carajás. Mas para fazer isso, o artigo 18 da Constituição Federal, nos seus parágrafos, tá, vai dizer que é necessário que haja, dentre outros elementos, plebiscito. Então, por que tem que haver plebiscito? Primeiro, porque a Constituição pede, e porque a Constituição Federal primeiro quer saber o que a pessoa pensa para depois agir. Você vê que o plebiscito, nesse plebiscito do Pará, venceu o não. Então, como venceu o não, não houve a divisão do Pará. Se fosse o contrário, se o Estado primeiro tivesse dividido o Pará para depois perguntar o que você achou, aí não seria plebiscito, seria caso de referendo. Perceba que um exemplo bom de referendo foi do Estatuto do Desarmamento, em que procurou-se a sua opinião para saber se você era a favor ou contra a proibição da comercialização de armas de fogo e munições. Perceba que a lei já estava realizada, estava pronta, então o Estado primeiro agiu para depois perguntar a sua opinião. Então o plebiscito é uma consulta popular prévia e o referendo é uma consulta popular posterior. Para você decorar, pense, no alfabeto P vem antes do R. Então plebiscito P, referendo R, plebiscito vem antes, referendo vem depois. Percebeu? Uma forma bacana de você decorar isso. Então o item está incorreto pelos dois erros que eu apontei. No último item da questão 20, tá, nós temos: é condição de elegibilidade a idade mínima de 35 anos para o cargo de governador do Estado. E veja, item falso, porque o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, fala que nós temos 4 faixas de idades para nos candidatarmos. Aconselho você depois a olhar com muita calma o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, fazer um post-it, né, colocando essas idades, porque isso cai muito em concurso público, você vê que aqui caiu em questão recente. Lá vai dizer o seguinte: com 18 anos, eu só posso ter o cargo de vereador, só. Com 21 é o maior número. Eu posso ser deputado estadual, federal, distrital, posso ser prefeito, posso ser vice-prefeito e posso ser até juiz de paz. Juiz de paz, para o espanto de muitos, é cargo eletivo. Ninguém nunca elegeu juiz de paz na vida. É aquele juiz conhecido por juiz casamenteiro, né? Você vai lá casar no civil, quem celebra aquela cerimônia é o juiz de paz. Ele deveria ter sido eleito pelo povo, mas ele nunca foi, né? Ninguém nunca aqui votou. Ninguém vai levantar a mão e dizer: não, professor, eu já votei no juiz de paz, porque é mentira, ninguém nunca votou nele, tá? Então, na prática, ele é colocado e investido de forma, né, inconstitucional. Mas o que vai cair para você não é a prática, o que vai cair é a teoria. Juiz de paz é um cargo eletivo e a idade mínima é de 21 anos. Bem, além de ser deputados, prefeitos, juiz de paz com 21 anos, com 30 anos, eu posso ser governador do Estado ou governador do Distrito Federal, o que já responde à questão. Porque a questão diz 35 anos para governador. Governador de Estado e do Distrito Federal, 30 anos. Com 35 anos, o que você pode ser? Pode ser presidente da República, vice-presidente da República, ou então pode ser senador.
Professor, tem outras pessoas que não estão nessa fala sua, né? Como ministro do STF, como ministro do STJ, né? Eu sei, mas é porque aqui eu só estou falando de cargos eletivos, de eleição popular, tá? Eu não estou falando de outros cargos. Realmente a Constituição Federal traz idades mínimas para ministro do STF, STJ e tudo mais. Mas não estou falando de cargos que não são eletivos, só estou falando de cargos eletivos. Com isso, o item está incorreto por causa da idade de 35, quando na verdade é 30 anos. Vamos voltar para a questão, então, número 19, que eu acabei por um descuido pulando. Então, volta para mim, fazendo favor, e aí vem o seguinte. Julgue o item subsecutivo relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos. E aí vem. O mandado de segurança pode ser impetrado contra a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, como é o caso dos agentes de pessoas jurídicas privadas que executam a qualquer título atividades e serviços públicos. Quando você olha o artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, né, mandado de segurança, ele vem na Constituição Federal, no artigo 5º, 69 e 70. O 70 fala do mandado de segurança coletivo. Mas quando você lê o artigo 5º, 69, que é a base da Constituição Federal do mandado de segurança, lá vai dizer que o mandado de segurança ele pode ser impetrado contra a autoridade pública ou contra agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Pessoal, o que é uma autoridade pública? É, por exemplo, um secretário de saúde. Imagine você que alguém precisa de um remédio de uso contínuo, né, que a pessoa não pode pagar, e um belo dia esse remédio vem a faltar, essa pessoa não pode ficar sem. Ela poderia impetrar o mandado de segurança contra o secretário de saúde para que ele, né, obrigue-o, então, a fazer a distribuição correta desse remédio. Seria o MS contra uma autoridade pública. E contra um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. É um particular, é uma pessoa que não é autoridade pública, mas não é qualquer particular. Você não pode, por exemplo, como já me perguntaram, impetrar o mandado de segurança contra o síndico do condomínio. Né? Aí falou, nossa, esse prédio eu nunca quero morar nele. Na verdade, está pensando em impetrar MS com o síndico do condomínio, o negócio está bom. Então não é possível, porque ele é um mero particular. Você impetra MS contra particular, mas não é qualquer particular. É alguém que esteja exercendo uma atividade própria do poder público. Como, por exemplo, professor, um diretor de uma faculdade particular exerce atividade de educação, que é uma atividade própria do poder público. Perceba que se você comparar uma faculdade particular, que é um comércio privado, e uma loja de roupa, que é um comércio privado, nós temos diferenças gritantes. A loja de roupa pode vender sua roupa feminina, sua roupa masculina, pode abrir a hora que quiser, pode contratar os empregados com a qualificação profissional que quiser. Mas a faculdade não, apesar de ser particular, ela tem diretrizes a serem o quê? A serem obedecidas, a diretrizes do MEC. Então você percebe que eu não posso colocar professor com a titulação que eu bem entender. Eu não posso abrir e fechar a hora que eu bem entender. A minha biblioteca não pode ter os livros que eu bem entender. A minha grade curricular não pode compreender as matérias que eu bem entender. Porque você vê que eu tenho uma atividade que é privada, mas é própria do poder público. O que alguns assustam quando lê essa questão é quando fala a qualquer título, tá? Quando a questão falou a qualquer título, quer dizer o seguinte, esse particular ele pode estar exercendo uma atividade pública a qualquer título. Pode ser que o Estado tenha dado uma autorização, pode ser que o Estado tenha dado uma concessão, pode ser que o Estado tenha dado a ele uma permissão. Então não interessa qual foi o título, né, em que o Estado deu a esse sujeito a possibilidade de explorar essa atividade privada. Se foi uma concessão, se foi uma licença, se foi uma autorização, o que interessa é, ele faz uma atividade própria do poder público, apesar de ser particular? Faz, então também posso impetrar MS contra ele. Mas se for um dono de uma loja de roupa, se for um síndico de um condomínio, isso não é possível porque ele é um mero particular. Então perceba que no final das contas, nossa questão 19, né, está correta. Realmente toda a informação trazida é perfeitamente aceita pela Constituição Federal. Agora a gente tem que ir para a 21, né, já que a 20 eu já resolvi. A 21 diz, acerca do processo legislativo e das comissões parlamentares de inquérito, julgue o item que se segue. A matéria constante de projeto de lei rejeitado no Congresso Nacional só pode ser objeto de novo projeto na mesma legislatura mediante proposta assinada pela maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas. A questão parece o quê? Parece estar certa, não é? Mas está errada. Pessoal, qual que é o erro dessa questão? Pessoal, a banca CESP ela tem essa arte, não é verdade? Ela tem a arte de quando eu acho que eu sei todas as perguntas, vem a banca, né? Quando eu sei que acho todas as respostas, né? Vem a banca e muda todas as perguntas, não é verdade? A banca CESP tem essa incrível arte. Na verdade, o que acontece? Essa questão versa sobre o artigo 67 da Constituição Federal. É o chamado princípio da irrepetibilidade.
Então, o artigo 67, ao trazer o princípio da irrepetibilidade, traz um comando que visa evitar que alguma pessoa mal intencionada legislativamente viesse a trancar pauta, apresentando projetos de lei, o que? Sequencialmente. Então, o que acontece? Você é um parlamentar que apresenta hoje um projeto de lei. Se seu projeto de lei for rejeitado, ele vai ser arquivado. No dia seguinte, você não pode propor este mesmo projeto de lei. Você vai ter que esperar o quê, pessoal? A próxima legislatura? Não, você vai ter que esperar a próxima sessão legislativa. E aí o erro foi isso. Aqui falou legislatura, quando na verdade é sessão legislativa. E qual é a diferença de legislatura para a sessão legislativa, pessoal? A sessão legislativa ordinária, ou seja, quando normalmente os parlamentares estão reunidos, tá, vai de 2 de fevereiro a 17 de julho. Depois retoma em 1º de agosto a 22 de dezembro. Todas as datas não compreendidas aqui são recessos. E o que acontece? Esses 2 períodos legislativos, dentro de um mesmo ano, dão uma sessão legislativa. Então, digamos que isso aqui é a nossa sessão legislativa de 2013. Tá? Então, 2 períodos legislativos dentro do mesmo ano dão uma sessão legislativa. Só que o que acontece? Qual que é a diferença disso para a legislatura? Uma legislatura são 4 anos. Ou seja, uma legislatura dá 4 sessões legislativas. Então, se você fala que isso dá na mesma para a questão, você tem que olhar de novo, porque isso não dá na mesma. Se eu falo que eu não posso reapresentar o projeto que foi rejeitado na mesma legislatura, isso quer dizer que se eu apresento no dia 2 de fevereiro de 2013 e isso é rejeitado, se isso for o quê? A legislatura, o primeiro ano da legislatura, eu só vou poder representar o quê? Depois de 4 anos, passados 4 anos. Percebeu? Então não vai dar, no final das contas, isso. Porque aqui fala no artigo 67 da Constituição Federal que não é na mesma sessão legislativa. Só que essa regra que fala que eu não posso reapresentar o projeto de lei na mesma sessão legislativa, ou seja, dentro do mesmo ano, digamos assim, ela tem uma exceçãozinha. Se houver uma deliberação, uma proposta de maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, eu posso reapresentar. Porque o que pode acontecer? Um parlamentar pode apresentar um projeto de lei que hoje é rejeitado por falta de interesse público, mas daqui a 4 meses pode ter interesse público. E aí como é que faz? Só pode representar na sessão legislativa seguinte, vai ter que esperar até o ano que vem. Se houver votação por maioria absoluta, a gente fura o princípio da irrepetibilidade e poderá então repetir na mesma sessão legislativa. Mas é uma exceção, porque a regra é não deixar repetir o projeto de lei rejeitado na mesma sessão. Excepcionalmente, por maioria absoluta, ou seja, para dificultar mesmo, é que pode haver repetição. Só tome cuidado, pessoal, que esse artigo 67, tá? Ele fala da irrepetibilidade das leis. Essa irrepetibilidade, ela comporta essa exceção que eu acabo de dizer, que a questão acaba de falar. Toma cuidado que existe repetibilidade no artigo 60, parágrafo 5º, que fala das emendas constitucionais. E tem repetibilidade no artigo 62, parágrafo 10, que fala sobre as medidas provisórias. E nesses 2 casos, a irrepetibilidade não tem exceção. Aí o que acontece? A prova poderia ter feito uma questão assim: quando um projeto de lei ou uma emenda constitucional é rejeitado, ele não pode ser representado na mesma sessão legislativa, salvo se houver proposta de maioria absoluta de qualquer das casas. Aí você ia dizer que é correto, porque você está lembrando da irrepetibilidade das leis, que tem essa exceção. Só que emenda constitucional e medida provisória tem também repetibilidade, tem a mesma ideia, mas não tem exceção. Se a emenda constitucional for rejeitada, não pode ser representada nunca na mesma sessão legislativa, nem a medida provisória. Então, cuidado, que na banca eles podem, na prova, colocar uma irrepetibilidade misturada com a outra irrepetibilidade. Por isso, a nossa questão, então, 21 está errada por falar legislatura, quando, na verdade, deveria dizer sessão legislativa. Questão 22. Acerca das atribuições e responsabilidades do Presidente da República, julgue os itens que se seguem. Os crimes de responsabilidade relativos ao Presidente da República devem ser processados e julgados no Senado Federal, após autorização de pelo menos 2/3 da Câmara dos Deputados. Essas questões de competência, de julgamento e processo, elas são, né, às vezes, as mais doloridas aí para vocês, né? Olha, o item, pessoal, está correto, porque realmente, tá? Isso é o artigo 86 da Constituição Federal, tá? O artigo 86 diz para você que o Presidente da República, por crime de responsabilidade, é julgado no Senado Federal.
E nas infrações penais comuns, ele é julgado no Supremo Tribunal Federal. Professor, o que eu sei que é crime de responsabilidade e o que é infração penal comum? Infração penal comum é residual. Tudo que não for crime de responsabilidade é infração penal comum. E o que é crime de responsabilidade? Os crimes de responsabilidade vêm definidos no artigo 85 da Constituição Federal, como atentar contra a existência da União, né? Não respeitar o orçamento. Tá? Então, por exemplo, Fernando Collor de Mello fez o artigo 85 e mais um pouco. Né? E aí acabou que ele entrou no impeachment, que é um crime de responsabilidade. Tanto no julgamento no Senado Federal, por crime de responsabilidade, quanto no Supremo Tribunal Federal, por crime comum, por infração penal comum, tanto no caso quanto no outro caso, é necessária a autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados para que ele seja julgado. Essa é uma das imunidades formais do presidente da República. Então, 2/3 da Câmara deve autorizá-lo para qualquer tipo de julgamento, seja julgamento de infração penal comum, seja julgamento de crime de responsabilidade. Então, o item está perfeito e correto, conforme o artigo 86 da Constituição Federal. O segundo item fala: o presidente da República pode delegar a atribuição da concessão de indultos ao ministro da Justiça. E o que acontece? Esse item também está correto no final das contas. Por quê? Olha que interessante. O artigo 84 da Constituição Federal fala quais são as atribuições e responsabilidades, fala quais são as atribuições do presidente da República. Responsabilidades é 85 e 86. O 84 fala das atribuições do presidente e traz mais de 20 atribuições numa lista exemplificativa. O mais curioso é que o artigo 84 fala que compete privativamente ao presidente da República fazer tudo aquilo. Quando você lê que a competência é privativa, o que desperta na sua mente é o quê? Essa competência comporta delegação. E quando fala que a competência é exclusiva, ela não comporta delegação. Né? Eu costumo brincar com os alunos dizendo: você prefere ter uma namoradinha privativa ou exclusiva? Né? Aí é exclusiva, não é verdade? Então, exclusiva não comporta delegação, e privativa comporta delegação. Mas, curiosamente, o artigo 84, no seu parágrafo único, ele vai dizer o quê? Que só podem ser delegadas, de todo o artigo 84, as competências de determinados incisos. O inciso 6, o inciso 12 e o inciso 25, primeira parte. Como assim? Só as atribuições de decreto autônomo, do inciso 6, a de concessão de indultos e comutação de penas, que está aqui na questão, que é o inciso 12, e a outra, que no final das contas é a parte de prover os cargos públicos federais. Essas três competências são as únicas que o parágrafo único deixa que sejam o quê? Que sejam, então, delegadas. O que, então, no final das contas, demonstra para você o quê? Que o artigo 84, então, ele, na sua regra, não é privativo. Na sua regra, ele é o quê? Ele é exclusivo. Só o presidente da República pode fazer tudo o que está ali, com exceção dos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, que comportam delegação. Então, em verdade, o artigo 84 traz uma regra, competências exclusivas, com exceção daqueles incisos previstos no parágrafo único como privativos, já que eles comportam delegação. E aí o que acontece? Essas competências delegáveis, que são só essas três, podem ser delegadas para quem? Pode ser delegada para Procurador-Geral da República, para Advogado-Geral da União ou para Ministro de Estado. E aqui você percebe que a questão, ela colocou um ministro específico, o ministro da Justiça, que não deixe de ser o ministro de Estado. Então, realmente pode acontecer isso. Para quem se pergunta o que é concessão de indulto, pessoal, digamos que isso é um resquício da Idade Média em plena República, né? Indulto é o perdão do crime. Então, por exemplo, não tem os condenados do mensalão? Se a Dilma quiser, ela pode dar indulto para todo mundo. Então, é um resquício da Idade Média na Constituição Federal. É lógico que isso vai trazer, né, todo aí um problema político e social, mas concessão de indulto é competência do presidente da República, que inclusive comporta delegação. Percebemos, queridos? Então, próxima questãozinha nossa para a gente começar a finalizar o nosso tema aqui de constitucional. Questão 23. À luz da Constituição Federal de 88, julgos e subsequentes relativos ao judiciário e às funções essenciais da justiça. Pelo critério do 5º Constitucional, promotores de justiça podem ser escolhidos para compor Tribunal Regional Eleitoral. O 5º Constitucional, pessoal, está no artigo 94 da Constituição Federal. O 5º Constitucional só serve para 4 tribunais. O artigo 94 só fala de 2, mas são 4. O 5º só serve para Tribunal Regional Federal, TRF, para Tribunal de Justiça, que é o TJ, e no artigo 111A da Constituição Federal serve para TRT
e 115 vai dizer que serve para o TST. Então, o quinto constitucional só serve para TRF, TJ, TRT e TST. O TSE, como ele falou, o TRE, como ele disse aqui na questão, não tem quinto constitucional. O quinto constitucional, pessoal, é um procedimento, tá, de interferência do executivo no judiciário, para levar novas ideologias para o judiciário. Bacana? É um procedimento um pouco grande para poder explicar na aula, mas é só você dar uma lida no 94 com calma que você entende. Então o item está errado, porque TRE não tem quinto. Segundo item, compete à Advocacia Geral da União a representação judicial e extrajudicial da União, bem como a realização de atividades de consultoria e assessoramento jurídico dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Na verdade, por força do artigo 131 da Constituição Federal, a Advocacia Geral da União faz isso tudo, só que só do poder o quê? Executivo. A Advocacia Geral da União não faz assessoramento jurídico, consultoria, representação, de nada do Legislativo e do Judiciário, só faz do Executivo. Bacana, meus caros? Depois o terceiro item, então esse item está errado, né? Terceiro item. A Defensoria Pública, que é a instituição essencial ao Estado Democrático de Direito, compete realizar a assistência jurídica integral e gratuita para todos os cidadãos brasileiros, independentemente da situação financeira de cada um. Está errado também, porque conforme o artigo 134 da Constituição Federal, a Defensoria Pública, ela é o defensor, né? A Defensoria Pública, perdão, ela é a defensoria dos necessitados. Tá? Então a Defensoria Pública não defende qualquer tipo de cidadão, só os necessitados. O que eu entendo por necessitado, professor? A pessoa que não tenha como custear um processo, né, em um advogado, sem que ela ponha em risco o seu sustento ou o sustento de sua família. Então não quer dizer que tem que ser pobre necessariamente. Às vezes a pessoa tem uma condição razoável, mas o processo fica tão caro naquele caso que ela não tem como custeá-lo sem botar em risco o seu sustento e o sustento de sua família. Percebeu? Então o item está errado. Depois, o Conselho Nacional de Justiça não integra o Poder Judiciário, pois exerce função meramente administrativa. Item errado também, porque o artigo 92 da Constituição Federal fala quais são os órgãos do Poder Judiciário. O 92, no seu inciso 1-A, fala que o Conselho Nacional de Justiça é o órgão do Poder Judiciário. De fato, o Conselho Nacional de Justiça faz função administrativa, faz uma função, digamos, de segundo plano do Judiciário, uma função de fiscalização, de corregedoria, de ouvidoria, né? Ninguém move uma ação judicial no CNJ, ele faz uma função administrativa, mas é órgão do Poder Judiciário. Percebeu? Então o item está falso. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos das populações indígenas. Tá certo. 129, inciso 5 da Constituição Federal. Tá? O que acontece? O Ministério Público protege esses direitos sociais, difusos, coletivos, não é mesmo? Então pode propor. O 129, inciso 5 diz isso. Só toma cuidado, né, uma curiosidade, uma observação importante também, não confunda a ação civil pública com uma ação constitucional chamada de ação popular. A ação popular está no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. E a ação popular ela só pode ser intentada por quem é cidadão. E cidadão é só quem está alistado como eleitor e no pleno exercício dos direitos políticos. Como o Ministério Público não se alista como eleitor, não pode propor ação popular, mas pode propor ação civil pública, que protege elementos parecidos. Mas o Ministério Público não propõe ação popular, só propõe ação civil pública. Então o item aqui está correto, porque realmente 129.5 diz isso. Para finalizar, os últimos dois itens, controle de constitucionalidade, né? Todo mundo se amarra, não é verdade? No que concerne o controle de constitucionalidade, julgue os itens que se seguem. É cabível a ação rescisória contra a decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade após o trânsito em julgado da decisão. A ação rescisória é uma ação prevista lá no Código de Processo Civil, no artigo 485. Tá? Então, o 485 do CPC traz essa ação, que é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Então, para você que acha que coisa julgada é o fim da linha total, saiba que pode existir, né, um post-mortem, digamos assim. Né? Vamos ressuscitar ali os sujeitos, né, enterrados. Então, a ação rescisória ela pode ser intentada em até 2 anos após o trânsito julgado da sentença condenatória, mas só em casos gravíssimos, como o juiz que recebeu propina, juiz que é absolutamente incompetente e julgou ainda assim o caso.
Mas essa ação rescisória, ela não cabe contra uma ação direta de inconstitucionalidade. O único recurso, entre aspas, porque o processo civil, alguns consideram recurso, outros não, que é cabível contra uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação declaratória de constitucionalidade, são os embargos de declaração, que é uma ação que visa a trazer algum ataque a uma decisão que traz uma obscuridade, uma omissão ou uma contradição. Então, às vezes, a sentença foi dada, mas ela foi omissa quanto a um pedaço. Na ADIM, você pode entrar com embargo de declaração, para o juiz sanar aquela omissão. Mas uma ação rescisória não cabe. Inclusive, a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade são completamente irrecorríveis, salvo embargos de declaração. Isso está no artigo 26, se não me engano, 26, isso, da Lei 9868 de 99. Então, aconselho vocês a lerem a Lei 9868 de 99, que trata da ação direta de inconstitucionalidade e da declaratória de constitucionalidade, e também a Lei 9882 de 99. A 9882 de 99 fala da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que também cai em concurso público, né, em geral. Bem, a última, então, né, nosso último item, para a gente finalizar, extrapolamos um pouquinho o nosso horário. É possível se formular pedido cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Eu posso fazer um pedido de medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade? Posso fazer. Está nos artigos 10 e 11 da Lei 9868 de 99. Tá? Professor, nessa medida cautelar você pede o quê? Você pede que os processos que versam sobre essa lei ou esse ato normativo que está causando esse problema sejam o quê? Suspensos. Até que o STF decida o mérito para dizer se essa lei é constitucional ou inconstitucional. Então, quando ele decidir, aí todos os processos que estão suspensos voltam a tramitar e vão ter o entendimento do STF. Mas enquanto você tem uma cautelar, o que você pede? Você pede a suspensão desses processos que versam sobre essa lei ou esse ato normativo impugnados. É interessante ressaltar que a medida cautelar, ela tem efeitos ex nunc, não tem efeito ex tunc. Tá? A ação direta de inconstitucionalidade tem efeitos, por regra, ex tunc, ou seja, retroativos, desfazem tudo o que foi feito. A medida cautelar, por segurança jurídica, não tem efeito retroativo, só tem efeito prospectivo, ex nunc. Para finalizar, para aqueles que não conseguem às vezes decorar o que é ex tunc, há uma dica muito fácil. Tá? Pegue sua mão e aí você faz assim. Né? Testa tem T de tunc. Se você empurrar sua testa, você vai para trás. Então você retroage. Não é verdade? E a nuca tem N de nunc. Se você empurrar sua nuca, você vai para frente. Então você está indo adiante, você não retroage. Então efeitos ex nunc e efeitos, ex tunc e efeitos ex nunc. Ok, meus caros? Meus queridos, então, olha só, muito obrigado pela presença de vocês. Desculpa ter extrapolado um pouquinho o horário. Prazer, então, estar nesse projeto aí do CEP Parceria com a Gazeta. Na verdade, primeiro projeto nosso aí, que tem tudo para dar certo. Agora eu deixo vocês em excelentes mãos, com a professora Ivone, que vai falar do direito administrativo. E no mais, um grande abraço, bom dia para vocês, sucesso na prova de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Valeu.